O controle das armas no Brasil está prestes a passar por uma das maiores transformações da história recente. Goiás, News Notícias, sem mais delonga. Vamos para a notícia. A partir de 1º de julho de 2025, a Polícia Federal assumirá de forma definitiva a responsabilidade sobre o controle, fiscalização e autorização do uso de armamentos destinados a caçadores, atiradores e colecionadores, os famosos CACs. A decisão, anunciada após uma reunião entre oficiais do Exército Brasileiro e delegados da PF, marca um novo capítulo na política de armamento do país. Com um investimento de R$20 milhões por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a transição foi desenhada para ser completa, organizada e eficiente. Essa mudança tem como base o Decreto número 11.615 de 2023 e atende também ao que já previa o Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003. O que está por trás dessa transferência não é apenas uma troca de atribuições burocráticas, mas uma tentativa concreta do governo Lula de reduzir o número de armas em circulação nas mãos da população civil. O governo federal não esconde o seu objetivo: frear a disseminação de armamentos no país, especialmente entre civis. Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula foi categórico ao criticar o projeto de armamento promovido no governo anterior. E, já em 2023, decretos presidenciais passaram a impor limites severos ao acesso a armas e munições, além de estabelecer normas mais rígidas para o funcionamento dos clubes de tiro. O presidente Lula deixou claro que seu governo aposta em um país menos armado e mais controlado. Para ele, a presença maciça de armamentos fora do controle estatal representa uma ameaça real à segurança pública. Em suas palavras, não há garantias de que essas armas estejam nas mãos de cidadãos honestos e o risco de que acabem com o crime organizado é grande demais. Essa lógica sustentou a decisão de tirar o poder de fiscalização das mãos do Exército, uma instituição que, segundo auditorias do TCU em 2023, falhou em garantir um controle eficaz dos arsenais civis no país. A falha do Exército em cumprir seu papel de forma eficaz não passou despercebida. Em 2023, o Tribunal de Contas da União revelou, através de um relatório detalhado, sérias fragilidades em todos os pontos críticos da fiscalização militar. Erros e omissões foram identificados nos processos de autorização, controle e fiscalização, o que evidenciou a necessidade urgente de mudança. Essa ineficiência abriu margem para o crescimento do comércio de armas e munições, muitas vezes sem o devido controle. Foi justamente essa brecha que o governo Lula buscou fechar ao articular a transição do sistema para a Polícia Federal. Em vez de simplesmente descentralizar o problema, o objetivo foi centralizar a responsabilidade em uma instituição com experiência em investigação criminal, inteligência e atuação direta no combate ao crime organizado. Assim, a PF surge como a nova protagonista no controle bélico nacional, com mais estrutura e respaldo técnico para enfrentar o desafio. Para garantir que essa transição não seja apenas simbólica, mas sim funcional e eficaz, o Ministério da Justiça anunciou a criação de novas estruturas específicas para o controle de armas em todo o território nacional. Serão inauguradas delegacias de controle de armas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. Além disso, outras 96 unidades serão instaladas no interior, formando um total de 123 estruturas da Polícia Federal dedicadas exclusivamente à fiscalização de armamentos. A capacitação dos servidores também foi levada a sério. Até agora, 600 agentes da PF passaram por treinamentos intensivos sobre os sistemas digitais de controle antes usados pelo Exército. A transição envolveu até mesmo a entrega dos códigos-fonte e bancos de dados, com o objetivo de garantir segurança, continuidade e legalidade em todo o processo. Não é apenas uma troca de comando, é uma reestruturação completa da engrenagem responsável por controlar o acesso a armas no Brasil. Ao mesmo tempo em que reforça a estrutura técnica e operacional da Polícia Federal, o governo Lula envia um recado claro: a política de armamento que cresceu nos últimos anos está sendo revertida. A postura do presidente é uma resposta direta ao modelo anterior, adotado por Jair Bolsonaro, que ampliou o acesso de civis a armas de fogo em níveis sem precedentes.
Agora, com a PF no comando, o controle promete ser mais rigoroso, com exigências técnicas, cruzamento de dados e inspeções mais frequentes. Além disso, o porte de trânsito, que permite o transporte de armas entre locais autorizados, também será de responsabilidade da PF, dificultando o uso indiscriminado de armamentos fora dos limites legais. A meta é clara: reforçar o papel do Estado na mediação do uso de armas, combatendo o descontrole e a possibilidade de que armamentos caiam nas mãos erradas. Com esse movimento, o Brasil passa a investir não em mais armas, mas em mais fiscalização, mais responsabilidade e, principalmente, mais segurança. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. O que está acontecendo no Brasil neste momento é mais do que uma mudança administrativa, é uma ruptura com um modelo de segurança pública que, durante anos, incentivou o armamento civil como símbolo de liberdade e proteção pessoal. O Exército Brasileiro, que por décadas foi o guardião do controle de armas destinadas aos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, está oficialmente deixando esse papel para a Polícia Federal, uma instituição de caráter investigativo e repressivo. E essa troca não é por acaso. Ela reflete uma visão de governo que aposta na centralização técnica e no combate ativo ao descontrole bélico. O Exército, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, mostrou falhas graves que vão desde a autorização de armamentos até a fiscalização em campo. Em um contexto de aumento expressivo de armas nas ruas e registros que dobraram durante o governo Bolsonaro, esse descontrole se tornou uma bomba-relógio social. A decisão do governo Lula é clara: não dá mais para permitir que civis acumulem arsenais sem que haja uma estrutura robusta e inteligente monitorando cada detalhe. Dentro do Ministério da Justiça, a meta não é apenas transferir pastas e carimbos, mas criar uma nova inteligência armamentista no país. O investimento de 20 milhões de reais destinado à Polícia Federal não será pulverizado. Ele tem destino certo e planejamento detalhado. A criação de delegacias de controle de armas nas capitais e de 96 núcleos especializados no interior do Brasil representa uma descentralização estratégica. A lógica é que o controle não pode estar apenas nos grandes centros urbanos, pois é justamente nas regiões mais distantes que os clubes de tiro se proliferaram e onde o tráfico legalizado de armas ganhou força. Com essa rede nacional, a PF poderá fiscalizar diretamente, sem precisar depender de ofícios ou da boa vontade de militares. E mais, a migração dos sistemas do Exército para a PF não é apenas técnica, ela inclui treinamento intensivo, integração de bancos de dados e a criação de uma nova base digital de rastreamento de armas. O que antes era um controle fragmentado e vulnerável, agora tende a se transformar em uma teia de monitoramento em tempo real. Mas por que essa mudança causa tanto alvoroço? Porque ela toca diretamente em uma das maiores polarizações do país, o direito ao armamento civil. Durante o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de registros de CACs foram autorizados. A lógica era simples: mais armas, mais liberdade, mais segurança. Só que essa narrativa encontrou um limite prático: o aumento dos homicídios, a facilitação do acesso ao arsenal por facções criminosas e a falta de rastreabilidade desses armamentos. O governo atual entende que segurança não se faz com mais balas, mas com mais controle. E por isso vem endurecendo as regras para a aquisição, reduzindo o número de armas permitidas por pessoa, restringindo calibres, revendo autorizações concedidas sem critério e estabelecendo regras duras para clubes de tiro. A ideia é clara: quem quiser possuir uma arma precisará comprovar, com rigor técnico, que está apto, que tem necessidade e que será fiscalizado constantemente. O porte não será mais um privilégio fácil de alcançar, será uma concessão vigiada e monitorada. Esse reposicionamento da política de armas está diretamente ligado ao conceito de Estado forte. O governo Lula busca recuperar a autoridade pública sobre um território que, nos últimos anos, foi invadido por uma cultura de autodefesa armada. Mas o que parecia liberdade, na prática, se mostrou desgoverno.
Armas em massa nas mãos de civis geraram mais riscos do que proteção. A falta de rastreabilidade permitiu que armas legais fossem desviadas para o crime organizado com facilidade. Clubes de tiro se tornaram brechas legais para a circulação de armamentos de alto poder sem fiscalização constante. E o exército, sobrecarregado, não tinha estrutura nem vocação investigativa para acompanhar esse cenário. Agora, com a Polícia Federal à frente, esse panorama tende a mudar. A PF, com histórico de combate à corrupção, ao tráfico e ao crime organizado, agora amplia sua atuação para o controle do armamento civil. E essa junção pode representar uma virada estratégica na segurança pública brasileira. A transição para a PF, no entanto, também acende um alerta entre os próprios QASIs e defensores do armamento. Muitos alegam que estão sendo criminalizados por antecipação e que o governo trata todos os atiradores e colecionadores como potenciais criminosos. Mas o argumento oficial rebate: não se trata de perseguir ninguém, mas de restaurar a lógica do Estado como mediador do uso da força. Armas são instrumentos letais e, por isso, não podem estar à margem da fiscalização. Com a nova política, todo o processo de compra, transporte, armazenamento e uso será supervisionado por agentes treinados, com poder legal para agir. Inclusive, a autorização de porte de trânsito, documento essencial para levar a arma de casa ao clube de tiro, agora será rigidamente controlada. Não haverá mais brechas. O porte será nominal, rastreável e com validade limitada. A expectativa é que esse novo ciclo traga uma redução significativa na quantidade de armamentos circulando no país e aumente a responsabilização sobre cada posse autorizada. Um novo Brasil armado, mas armado de controle, inteligência e vigilância. O que está em curso no Brasil não é apenas uma reorganização institucional, mas uma profunda redefinição sobre o que significa o direito à segurança em uma sociedade democrática. A migração do controle de armas do Exército para a Polícia Federal representa a substituição de uma lógica militar, muitas vezes marcada por formalismo e distanciamento da realidade civil, por uma lógica investigativa, próxima da sociedade e com foco em prevenção criminal. E isso muda tudo. Ao colocar o poder de fiscalização nas mãos de um órgão que atua diretamente no combate ao crime organizado, o governo Lula fortalece a ideia de que o armamento civil não pode continuar sendo tratado como um hobby inofensivo, mas sim como uma responsabilidade de alto risco social. A figura do CAC, antes vista por muitos como símbolo de patriotismo ou de resistência ao Estado, agora passa a ser monitorada com critérios mais duros. E isso não é sobre ideologia, é sobre consequência. Porque quando a ausência de controle permitiu que arsenais inteiros fossem parar nas mãos de criminosos, a pergunta não foi mais quem tem o direito de ter uma arma, mas sim quem está pagando o preço por esse descontrole. Nesse novo modelo, o Estado assume um papel mais vigilante, mais técnico e menos permissivo. A centralização das autorizações, a digitalização dos processos e a integração de dados entre Polícia Federal, Receita Federal e sistemas de segurança pública estaduais abrem caminho para uma rastreabilidade total. Cada arma, desde sua fabricação até seu uso em um clube de tiro ou sua exportação, poderá ser monitorada em tempo real. Isso significa que não basta mais ter um CR, certificado de registro, e um endereço fixo. Será necessário manter regularidade em exames, presença em clubes homologados e estar sujeito a auditorias constantes. O foco agora é o controle minucioso, como ocorre com substâncias químicas controladas, medicamentos ou insumos de risco. O armamento entra para uma nova categoria de bem público de alto impacto, e seu uso passa a ser regido por um regime de exceção e não mais de ampla concessão. A era do cada um por si, armado até os dentes, dá lugar à era do Estado regulador e vigilante. Essa nova abordagem também carrega um peso simbólico. Ela desafia a narrativa que associava armamento à liberdade individual. Nos últimos anos, essa retórica foi usada como combustível político, e muitos viram nas armas um símbolo de empoderamento contra o que chamavam de tirania estatal. Mas o governo atual inverte essa lógica e afirma: a liberdade verdadeira não está em cada cidadão andar armado, mas sim em viver em uma sociedade onde a violência armada seja exceção, não regra.
A presença da Polícia Federal no controle dos caquês simboliza a volta do Estado como gestor exclusivo do uso da força legítima. E para isso será preciso romper com a cultura da militarização civil. Não é à toa que o governo tem revisado autorizações concedidas entre 2019 e 2022, identificando compras em massa, registros feitos sem critérios técnicos e até indícios de fraudes. A nova política mira não só o futuro, mas também o passado, corrigindo excessos, revogando licenças e, quando necessário, recolhendo armas irregulares que circularam com a conivência ou omissão das antigas estruturas de fiscalização. O impacto dessa mudança, no entanto, vai além da esfera técnica ou da segurança pública. Ele alcança diretamente o debate sobre democracia, cidadania e os limites da autonomia individual. O Estado, ao endurecer as regras para civis armados, assume a responsabilidade de oferecer uma segurança pública mais eficiente, o que exige investimentos em policiamento preventivo, inteligência e presença territorial nas áreas mais vulneráveis. Afinal, não adianta desarmar o cidadão sem garantir que o Estado ocupe esse vácuo com proteção concreta. A criação das delegacias de controle de armas e dos núcleos no interior do país responde exatamente a essa demanda. Ampliar a presença do Estado, não apenas como fiscal, mas também como agente de segurança ativa. O Brasil que está sendo desenhado agora é um país onde o armamento deixa de ser solução imediata e passa a ser uma exceção regulamentada. Um país onde a força volta a ser monopólio do Estado. E isso não significa fragilidade, pelo contrário. Representa uma aposta na autoridade institucional, na inteligência investigativa e na construção de uma cultura de paz baseada na prevenção e não na reação armada. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!